né? Porque é possível, a partir dessa definição, continuar questionando, né? Então, o professor tem que ir além, né? Então, ele tem que pensar, por exemplo, o que que é a arte, então? Daí já começa a discussão, né? O... Bom, eu não sei se eu estou conseguindo gravar ou não, porque meu computador está bem esquisito. Daí ele acabou. Peraí, peraí. Só um minuto, hein? Que eu abri dois ao mesmo tempo. Que eu fiquei clicando porque não estava. Ah, por isso estava dando eco, então, quando começou a gravação. Ah, Estava com duas abertas. peraí. Acho que agora tá dando certo. Se não der, paciência, porque a gente já atrasou demais, né? Mas então é isso, né? Eu fiquei pensando assim, é como quando a criança tem curiosidade a respeito, por exemplo, de alguma questão sobre sexo, por exemplo, né? Daí os educadores dizem assim, você não deve responder além do que você não deve ir além do que a curiosidade da criança pede, né? Nesse tipo de resposta, né? Então acho que é a mesma coisa, né? Se o aluno perguntar, o que é literatura? Ah, literatura é a arte da palavra. Isso bastou para ele? Ótimo, né? Mais do que ficar falando sobre a definição, é, começa a ler os textos, né? Certo? É isso que o senhor comentou bastante na aula anterior, Aham. que mais que definir, a gente fazer eles gostarem de ler, né? Isso, Quererem ler. isso, É isso mesmo que fala no artigo, né, professor? aham. Falar sobre o texto. Mas Trabalhar. sim, mas o professor, e aí não é porque não são exatas que a gente deve deixar de pensar sobre elas, certo? Então a mesma coisa, eu vou começar. Professor, deixa eu fazer uma Oi, pergunta. fala. Já que um texto ontem, digamos, era considerado literário, hoje não é mais. Quer dizer que esses textos eles não são atemporais. Não, nada que faz parte da cultura, né? Nada que é das humanidades é atemporal, né? Eles falam, pode ser que daqui a alguns séculos o cânone seja completamente diferente. Sim, pode ser, né? Tá, O cânone vai ok. mudando, né? Que Certo? eu tinha como eu falei, eu tinha outra visão, né? Que fossem atemporais. Então não são. Ok. Não, não, e não só, por exemplo, as obras consideradas canônicas vão mudando, como a interpretação que a gente dá para cada obra também vai mudando, de acordo com a história, né? Certo? Professor, eu jamais imaginava que o que era considerado literatura um dia pudesse deixar de ser considerado. E Mas também sim. pensava como formalistas, que a literatura é a arte. Então, para mim, foi um divisor de águas. Não, mas, Assim como a Jussara falou. aham. Mas uma coisa é assim, ó, não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. O Machado de Assis
É um processo lento, né? Que não depende da vontade de uma pessoa, né? Mas é de toda a sociedade, né? Certo? Certo. Aham. Tá, ó. Então eu vou começar esse fichamento aqui que eu fiz desde o início, né? Mas vocês podem me interromper no momento que vocês quiserem, tá bom? Vocês fiquem completamente à vontade para me interromper, certo? Então eu começo pelo texto da Leila Perrone Moisés, né? Ele chama Consideração Intempestiva sobre o Ensino de Literatura. E está nesse livro Inútil Poesia e Outros Ensaios Breves. O título, né, Consideração Intempestiva, ela está fazendo uma referência ao Nietzsche, né, ao filósofo alemão, né, que tem os seus textos chamados Considerações Intempestivas ou Extemporâneas, sendo que a mais famosa que se chama Segunda Consideração, né, certo? Por quê? O que vocês acham? Porque o cânone, ele não pode, como o texto lá, eu já quero associar com aquele outro texto, né? Que o cânone era visto como algo assim, que não poderia ser alterado, mudado, nem questionado, né? Nem, da, nem eles não questionavam, porque há um tempo a literatura não poderia receber críticas. E aí eles achavam que aí o cânone não podia ser alterado, mas como o senhor está sempre falando, vai haver mudanças, né? Sim. Desse cânone, com o passar do tempo. Então não ficar preso ao passado significa não pensar que é inquestionável o cânone, né? Certo? Isso. Por outro Que ele é lado, questionável. por outro lado, não significa que eu deva desprezar completamente, certo? Eu devo levar em consideração. Assim como eu devo levar em consideração as obras atuais, as obras contemporâneas também, certo? Certo. Aham. Daí ela começa assim: os problemas do ensino de literatura são decorrentes da situação incerta da literatura nos tempos pós-modernos, questionada em sua produção e em sua recepção. As implicações mercadológicas, por exemplo, influem diretamente na produção e na recepção, né? Então, assim, mais do que nunca, a literatura é um produto da indústria cultural também, certo? Por isso ela está sujeita às leis de mercado, né? Então a literatura não é algo completamente independente. Pronto, acabado. Oi?
Eu disse pronto, acabado. Quer dizer. E ela não está acima da sociedade, né? Não é uma coisa assim que não depende da. Não é algo intocável nem Isso, desvinculado da sociedade. isso, é isso aí mesmo. Então, por exemplo, se a gente for pensar na escola, eu vou adotar uma obra, essa escolha, ela vai ser feita somente pela qualidade da obra literária, né? Ou tem outras questões que entram em jogo e podem influenciar nessa escolha, né? Professor, eu devo considerar também o gosto dos meus alunos? Sim, mas nesse caso aqui, o que a gente está falando, por exemplo, o livro didático, né, que é adotado na escola, muitas vezes a escolha dele tem a ver com questões mercadológicas. Verdade, verdade. É, Eu não pois tenho é, lembrança numa escola de a gente ter recebido na escola pública aquele que a gente escolheu. pois é. Então, e naquele livro paradidáticos, né? Então, a literatura está sujeita a isso. Além alguém falou do gosto do aluno, sim, também. E o gosto do aluno, muitas vezes, está sendo influenciado pela televisão, né? Certo? Sim, Aham, tá. Em meados do século XVIII, a literatura é era uma atividade autônoma, né? A ascensão da burguesia e o surgimento das profissões liberais. Quer dizer, a partir. Pela internet, é verdade. A partir do século XVIII, o escritor passa a ser um profissional autônomo. É isso que ela está querendo dizer, né? Ou seja, ela não depende, ele não depende mais de um mecenas, né? Ou seja, um nobre que patrocine a obra, né? Que sustente esse autor para que ele crie a sua obra, né? Certo? Então ele tem que vender a partir do século XVIII, né? O, o escritor ele tem que vender, né? A sua obra, certo? O auge do prestígio da literatura enquanto matéria de ensino vai mais ou menos do início do século XIX até meados do século XX. Então, naquele livro que a gente leu o primeiro capítulo na aula anterior, que é do Terry Eagleton, né? Tem o primeiro capítulo que chama Ascensão do Inglês, Ascensão da Língua Inglesa, né? Que trata de como o ensino da literatura inglesa para a classe média e a classe operária teria uma função ideológica de civilizar os trabalhadores. Então, a primeira ideia de valorização da literatura na Europa, né, era essa, né? Os trabalhadores são pessoas muito pouco educadas, então vamos utilizar as obras literárias para que eles tenham uma educação menos grosseira, né? Seria essa a primeira valorização da literatura depois que o escritor se torna um profissional liberal, né?
a arte de vanguarda se apresenta como forma de contestação dessa posição ideológica que o ensino de literatura ocupa, né? Então, a arte de vanguarda vai contra essa ideia da tradição, né? Certo? Por exemplo, se vocês forem pensar nas vanguardas, tem um dos artistas que é o Marcel Duchamp. Vocês lembram dele? Marcel Duchamp. Que pega um urinol e coloca no museu. Lembra desse no cara? dadaísta. Isso, dadaísta, né? Então, o dadaísmo é uma forma de contestação da tradição, né? Então, vai contra essa ideia de que a arte vai tornar o cidadão mais educado, certo? Tudo bem? Sim, sim. Daí, ela vai falar das ideias do Maurice Blanchot, né? Maurice Blanchot é um escritor francês, né? E daí eu coloquei um link aí sobre de um artigo que apresenta um pouco as ideias da literatura para esse escritor francês, né? Mas é muito comum no século XX dizer que a literatura, a poesia principalmente, né? Ela não é um texto que trata de um referente externo, né? Certo? Vocês já ouviram isso? Acho que não, professor. Não, a ideia é assim. Qual é o objeto de referência da poesia, né? É como se a poesia se aproximasse mais de uma arte abstrata, né? Então, isso daí vem com os franceses, tem alguns poetas franceses que têm muito essa ideia, né? Um deles se chama Mallarmé, né? Eu vou escrever o nome dele aqui, ó. Né? Então, grande parte dos escritores e críticos teóricos da literatura vão considerar isso, né? Que o discurso literário é um discurso cada vez mais voltado para si mesmo. Principalmente a poesia, né? Então, a poesia não fala sobre o mundo, mas ela cria uma realidade própria, né? E por quê? Porque ela valoriza os aspectos formais, né? Então, se vocês pegarem, por exemplo, tem um poema do Drummond que se chama Procura da Poesia. A gente leu esse poema juntos? Não lembro. Não lembro. Não lemos, não. Tá bom. Então eu vou colocar no Google Classroom e vou pedir para vocês lerem para a próxima aula, tá bom? Procura da Poesia, do Drummond. Tá bom. Eu vou colocar mais alguns poemas que tem um pouco essa ideia. Mas a ideia qual é? A ideia é de que a literatura cada vez mais se aproxima de uma arte mais abstrata, principalmente a poesia, certo? Né? Então, não faz tanto sentido dizer assim, da relação entre a poesia e o mundo externo, certo? Porque é como se a poesia criasse uma realidade própria, né? A gente vai ver que, na verdade, não é tão simples assim
e é bastante contraditório. De qualquer maneira, a ideia é algo que a gente falou na aula passada, né? As obras da modernidade que se destacam pelo desvio, né? O estranhamento linguístico, não tem nada a ensinar, pelo menos no sentido de fornecer valores fixos e formas repetíveis pelos aprendizes. Então, aquela ideia anterior que tá mencionada aqui, ó, da ascensão do inglês, né, que a literatura inglesa teria a missão de civilizar a classe operária, os trabalhadores, é muito contraditória com essa ideia da arte moderna, né, que vai dizer que o discurso literário é um discurso que gera um estranhamento, né? Ou um desvio da norma. Vocês lembram desse critério que a gente mencionou na aula passada para tentar definir o que é literatura? Sim. Ah, tá. Então dá para perceber que as duas ideias são contraditórias, né? Se eu quero usar o texto literário para transmitir valores civilizados aos cidadãos, né? Como é que eu vou pegar um texto que se define pelo desvio da norma, né? Dá para entender o que tu querendo dizer? Sim, professor. Aham, tá bom. Então, só que a partir da metade do século XX, o novo tornou-se repetitivo. O revolucionário foi assimilado e neutralizado pela sociedade. Quer dizer, que uma coisa é a vanguarda que acontece no início do século, né? E depois a modernidade, né? Só que a partir de um determinado momento, essas inovações, elas começam a se tornar meio repetitivas, né? E se a gente for num museu, por exemplo, né? Ou numa Bienal de arte, né? A maior parte dos artistas já estão fazendo coisas cada vez mais ousadas do ponto de vista formal, só que é como se fosse assim, o, o, o poder crítico desse tipo de coisa já se perdeu, né? Não tem mais impacto, porque uma coisa é o Marcel Duchamp pegar um urinol e colocar no museu nas primeiras décadas do século XX, certo? Outra coisa é alguém fazer coisa mais escabrosa ainda, mas no final do século XX ou no século XXI. Né? Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer, mas assim, se a gente vai numa Bienal de Artes atualmente, a gente vê um monte de coisa que pode parecer mais chocante do que o que o Marcel Duchamp fez, né? Só que como todo mundo está fazendo isso há décadas, né? Então isso perde o impacto, certo? Tudo Foi bem? difícil para ele fazer isso, né, professor? Mas Isso, ele abriu isso. espaço para que as novidades surgissem, né? Só que agora a novidade é tanta novidade o tempo inteiro que a própria ideia de novidade deixa de ser nova. Não sei. Verdade. É isso que eu tô querendo, quer dizer, isso que eu tô querendo dizer que o texto diz, né? E essa que é a ideia do pós-moderno, né? O pós-moderno, para alguns autores, é o quê? Do ponto de vista formal, é igual ao moderno, né? Só que do ponto de vista crítico, já não é mais, porque foi absorvido pela sociedade. Certo? Tudo bem? Bom,
há também a concorrência dos meios de comunicação de massa e da internet. Como alguém comentou no chat aqui, Lu Lima, da internet, né? Então, também no aspecto de a função de civilizar ou então de causar estranhamento linguístico, isso também a televisão e a internet apresentam essas características, né? Então, o que a Leila Perrone Moisés está falando é como o lugar da literatura na sociedade cada vez mais difícil de defender, né? Como tem... ele está ficando no espaço secundário, né, professor? Isso, cada vez mais. Então, e na universidade a teoria toma lugar do texto literário. É verdade. É isso que ela fala, né? Que sim, na universidade é só teoria. E na escola tá bem complicado. Sim. Por isso que eu acho que é legal a gente ler alguns poemas, né? Para não ficar tão só na teoria, né? Mas, bom. Professor, desculpa, Lu, na escola também tá a teoria e não a obra. Porque a gente fica naquela divisão das escolas literárias e você trabalha características do romantismo, só que você não para analisar a obra, não há tempo hábil para isso, porque você precisa ensinar a teoria. Então, às vezes, o aluno até sabe tudo lá, as características do romantismo, período que aconteceu tal, mas aí vem uma obra para ele analisar, ele não tem noção. Então, também... Você está falando do ensino médio, né? É que eu trabalho tanto no fundamental quanto no médio, né? Esse momento eu estou falando do médio, dos períodos e tal. Mas é muito complicado. No fundamental eu já consigo trabalhar um pouco diferente a leitura, porque você não precisa focar nisso. Mas o médio eu acho que também deveria ter mais leitura do que teoria. Sim, sim. No ensino médio, eu concordo plenamente com o que você está falando. Mas, prof, o problema nosso, da Lucimar, é que agora a gente, além de ter só 3 aulas só de língua portuguesa, a gente tem que dividir a disciplina de língua portuguesa com literatura, então tá bem difícil. 2, a Lu ainda tem 3. E à noite, a Lucimar só tem 2 aulas à noite. Então, como que a gente vai trabalhar literatura? Como deve trabalhar, né? Tá bem complicado mesmo. Sim. Na verdade, o que a Lucimar está falando não é teoria, é história da literatura, né? Mas é evidente que o texto literário é mais importante do que a história da literatura, né? E é mais importante do que a teoria da literatura também. Porque se o aluno não tem conhecimento da literatura, e conhecer a história da literatura não faz sentido nenhum, né? Mesma coisa conhecer teoria se não conhece o texto literário, né? E eu realmente percebo que não faz sentido para eles esse ensino da forma como é colocado para que a gente trabalhe. Professor, seria o ensino da literatura, né? Isso? Ok. Nas escolas, no ensino da literatura, e não do jeito como que seria o mais ensinado para a gente, né? A linha de tempo, essas coisas, porque era assim, né? Antigamente. Sei. Assim, a ideia que eu tenho de como era antigamente é que não, que a gente lia, sim, os textos literários, né? E que isso veio se perdendo, né? Porque você seja mais nova do que eu. Então, o que você chama de antigamente não é tão antigamente assim. Porque Bom, enfim, mas a ideia é essa, né? Em primeiro lugar, o aluno tem que ler literatura, né? Depois ele vai ler a respeito de história da literatura ou teoria da literatura, né? Certo? E na universidade também deve ser assim, né? Quando não é problemático, né? No caso, com vocês, eu estou indo para a teoria, né? Mas porque vocês são professores, certo?
Mas mesmo assim eu acho ruim, né? Mesmo assim, bom, eu dei um texto, um conto para vocês no começo, não dei? Deu um conto, sim, professor, bem legal. Pois é, mas eu acho que É fantástico. mais alguns poemas, né? Porque senão essa discussão que é teórica, ela perde um pouco o sentido, né? De qualquer forma, e aqui entra uma outra coisa que a Leila Perrone Moisés fala, que é a questão dos estudos culturais, né? A desconstrução e os estudos culturais, né? Então, a desconstrução é uma crítica aos discursos idealistas do Ocidente e tornou-se uma demolição grosseira e generalizada dos saberes anteriores, a serviço de posições politicamente corretas. E os estudos culturais seriam, para ela, né, professores de literatura que não gostam de literatura, mas estão interessados em outras coisas, sociedade, política e ideologia. Aqui é uma coisa mais polêmica, né? Pois é. Mas eu acho que ela está tentando firmar uma posição, né? Que não necessariamente a gente precisa concordar, né? Mas eu quero ler um trecho aqui que eu acho que talvez seja o mais importante. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o próprio texto dela. Ó, vou aumentar um pouco. O trecho que eu acho mais importante é esse aqui, ó. Gente, é só para mim que a voz do professor parou? Acho que agora, Eu tô ouvindo. né? Para mim tá normal. Quem que Para falou? mim tá normal. Estou ouvindo. Tá. Estou ouvindo também. Então, ó, o trecho é aquele ali, ó. Começa assim, ó. Defender o cânone ocidental ou nacional pode parecer, e muitas vezes uma posição conservadora. Entretanto, se considerarmos que o cânone é apenas uma tábua de referência de determinada cultura, por acaso a nossa, e que os currículos escolares até segunda ordem devem permitir aos alunos o conhecimento de sua própria tradição cultural, assim como a de outras culturas, não estaremos defendendo o cânone, mas apenas permitindo o acesso ao mesmo. O cânone, como outras tábuas de referência de nossa cultura, não é um repertório imóvel e sagrado. Está sujeito a transformações em nome de valores que mudam segundo as épocas e que é preciso sempre revisar, reformular, reinventar por meio de um juízo reflexivo e da busca de um consenso ampliado. A alegação pós-moderna da relatividade dos valores, como se isso fosse uma descoberta recente, é levada até o extremo da negação de qualquer valor, mesmo que provisório ou transitório. Né? Então, o que eu acho que o professor de literatura, o professor de língua portuguesa deve levar em conta é isso, né? O cânone está sempre em transformação, né? E eu não preciso achar que esses autores têm um valor inquestionável para todo o sempre, né? Mas não é de uma hora para outra eu vou esquecer tudo e vou substituir tudo por obras mais atraentes ou
que os alunos gostam mais e acabou, né? Ou que defendem valores mais contemporâneos, qualquer coisa do tipo, certo? Então, assim, em termos práticos, o Rio do Cosson, que eu não sei se eu já falei dele para vocês, mas ele tem um livro chamado Letramento Literário. O Augusto que conhece bem esse autor, ele tem todos os livros. Eu conheço, professor. Inclusive eu tenho ele aqui. O senhor falou, estou até procurando aqui. Então, ele diz assim, que o ideal Só te interromper, por gentileza. Esse aqui, ó. Esse aqui, né? É esse aí. Letramento Literário, Teoria e Prática, né? Isso, esse mesmo. Ele diz que o ideal é variar, né, o tipo de texto quanto aos vários critérios possíveis, né? Então, trabalha com um mais canônico e depois com outro menos canônico, com um mais complexo, outro menos complexo, prosa, poesia, aquele que o aluno já de antemão gosta mais e depois um outro mais desconhecido, e variando, alternando o tipo de texto, né? Em termos mais práticos é isso, certo? Certo. Uhum. Certo, professor. Creio que no ensino superior, aqui é a minha observação, né? Creio que no ensino superior o professor deva priorizar o cânone, mas no ensino fundamental e médio há um problema com a própria alfabetização, né? Que conhecendo a realidade a gente sabe que é assim, né? Tem que voltar para a minha apresentação. A gente sabe que muitas vezes o mais importante é escolher um texto que não seja tão difícil assim para os alunos, não é? Então, conforme o público com o qual a gente está trabalhando, a gente vai escolhendo, né? Uma linguagem mais simples ou coisa do tipo, né? Os jovens estão imersos na cultura de massa. O professor deve garantir o acesso à alta cultura. Quer dizer, essa que é a função do professor de literatura, né? Apresentar o cânone. Ele não precisa apresentar a obra mais difícil logo de cara, né? Mas o objetivo tem que ser esse, certo? Professor, acho que não lembro qual que foi o professor que sugeriu a leitura de um dos autores lá russos, né? Acho que é o Crime e Castigo. Você acredita, eu comecei a ler e contar na sala de aula, chamou a atenção dele, então, que era uma obra assim, bem pesada, assim, vamos dizer, né? E ele chamou a atenção, então, a forma que a gente trabalhar, a gente chama atenção para os cânones, porque senão eles vão ficando só habituando a essa leitura mais... essa leitura que eles gostam, que é mais... eu trabalhei uma obra que veio que tem na nossa biblioteca, aí depois eu fiz um debate com eles falaram que não gostaram da obra, porque não é a linguagem que eles estão acostumados, que eles gostam daquelas do Harry Potter, daqueles fantásticos, né, aqueles níveis assim. Mas eles têm que também aceitar também aquilo que nós, professores, passamos para eles, que são obras as clássicas, né, que vai dar uma base para eles. Professor, sabe o que é o... Você vai falar, Augusto? Desculpa. Você estava esperando? Não, pode falar. Tá tranquilo. Eu comecei a negociar com meus alunos. Antes eu era muito de sugerir livro e não é esse que vocês vão ler e tal. Aí depois eu falo, o mestrado vai mudando a gente, né? É tão bom, a gente vai agregando bagagem, vai aprendendo, né?
vai amadurecendo. Agora, eu negocio com eles. Olha, então eu leio um livro de vocês, vocês leem um livro dos meus. E tá dando super certo, porque aí eu leio, meio contrariado, eles também, né? Mas eu leio. E acaba que alguns eu gosto e acredito que isso possa acontecer com eles também. E aí eles estão, porque o nosso combinado, então combinado não sai caro, eles fazem, sabe? E tem dado resultado, tá gostoso. Eu queria só compartilhar assim, a experiência. Legal. Que legal. Então, é que não tem 10 minutos de falar com você, já era para ter te contado isso. A gente não consegue conversar na escola. Bem interessante a sua ideia, Lucimar. Acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que uma coisa muito importante, né? Aproveitando isso que você falou e isso que peraí, que sumiu o nome dela. A Luciane falou também, é assim. Nunca desprezar aquilo que eles gostam, né? Nunca falar, isso daí é uma porcaria, não lê isso não, certo? Então, valoriza aquilo que eles gostam, tenta entender por que aquilo é interessante, né? Mas apresenta alguma coisa diferente também, né? Porque essa é a função da escola, né? Augusto, você quer falar? Não, só complementando o que o senhor acabou de falar e o que a Luciane falou, né? Muitas vezes a gente apresenta o que eles querem, né? Querem ler, querem, né? E muitas vezes também a gente apresenta o que eles não querem. Só que esse de apresentar o que eles não querem, às vezes o aluno acaba gostando do livro. Porque muitas vezes ele não conhece, critica antes de conhecer, né? Sim. Exemplo disso, vou dar um exemplo. Minha pesquisa eu quero fazer sobre foco nos principais escritores de Mato Grosso do Sul, cronistas, né, os principais cronistas. Então, aí você pega um texto e vai levar, né, que uma vez um autor que não é tão conhecido quanto os demais, Carlos Drummond de Andrade, né, outros maiores. Aí o aluno, não, mas escritor daqui, não, tem aquela, às vezes tem uma pouca discriminação, vamos dizer assim, né? Mas não, aí você apresenta para eles começam a interagir, nossa, professor, muito legal. Eu tenho aluno que já está apaixonado, já comprou vários livros de literatura com escritores aqui, de crônicas com escritores aqui, de escritores aqui. Né? Então, o que a Luciana falou aí, né? É só complementando mesmo o que ela falou, que o senhor falou, acabou de falar agora. Sim. É interessante mostrar esse novo, por mais que eles não querem, às vezes é até o mesmo, né? Às vezes é até o mesmo, mas às vezes nós, como professores, temos que ter esse jogo de cintura, de atrair o aluno, de puxar ele, né? Sim. Por exemplo, a gente vai trabalhar com Machado de Assis, né? É uma linguagem difícil, né? Eles falam, linguagem difícil. Tá, beleza, mas é difícil, mas vamos, né? Eu, como professor, eu vou procurar uma metodologia para trazer para essa geração nova de alunos. Sim, legal, Augusto. Viu, Augusto, o seu som fica oscilando, eu não sei se você está usando um microfone que fica alto e baixo. Mas beleza, eu entendi o que você falou. Uhum. Tá. Legal. É importante que vocês tragam essa experiência de vocês para a aula aqui, né? Bom, outra coisa que ela fala é que a literatura não é ensinável, mas a leitura literária necessita de aprendizagem, né? Como que vocês entendem isso? Professor, pode repetir, por favor, a pergunta? Deixa eu ver como só repetir aqui. É esse trecho aqui, ó. A literatura não é ensinável, mas a leitura literária necessita de aprendizagem. Eu acredito que seria apresentar para eles, né? Os livros, a leitura literária. Tentar despertar a fruição. Sim. Mas por que a literatura não é ensinável? Tem a ver com aquele momento, né, que está se vivendo, que a gente está ensinando literatura? Tem mais a ver com isso? Eu acredito que porque eles que constroem, né, o conhecimento através da leitura.
Aham. Eu acho que é uma experiência pessoal, professor. Sim. Por isso a biblioteca é tão ampla. Nesse momento aqui, que a gente fala que a literatura não é ensinável, é porque cada gosto, né, é de um jeito e cada ser humano é um universo. Mas a gente pode ensinar a maneira, né, correta de ler, auxiliando, conduzindo, mas o gosto mesmo, ele é pessoal. Aham. É porque, assim, na verdade, depende de gostar mesmo, né? Você não é difícil ensinar alguém a gostar de algo. Pode ser que a pessoa não goste. Mesmo que a gente ache que é uma obra sensacional, né? Um autor, assim, extraordinário, né? Pode ser que não desperte nada no aluno, né? Quer ver um exemplo, professor, comigo? Todo mundo, eu acho que fez letras, gosta e leu O Pequeno Príncipe. Eu nunca consegui terminar aquele livro. Eu sinto assim que eu sou estranha, porque todo mundo fala, ai, O Pequeno Príncipe, eu não sinto nada pelo Pequeno Príncipe. Também não. E aí eu fico pensando que eu sou esquisita, mas eu já tentei várias vezes. Não rola. Eu pensei que eu era esquisita também. Ele é filosófico, né, gente? Sei lá. Não, eu também não, eu não tenho química. Eu já li, obrigada, colegas. Não, eu gosto. Eu li ele até um pedaço. Eu dei ele de presente para minha neta. Eu abandono, não tem jeito. Todo mundo aqui já leu esse livro, né? Todo mundo. Quando eu era adolescente, eu li O Pequeno Príncipe e eu gostei. Gostei bastante. Quando eu era adolescente, né? Depois eu não reli mais. Mas virou uma coisa assim muito... Como que eu posso dizer? Modismo, internet, né? Essas coisas de internet. É porque eu sinto, professor, quando eu falo que eu não gosto, que eu não li, eu me sinto que as pessoas me acham burra. Mas eu não consigo ler mesmo. Ai, você não tá... Como assim você não leu, né? Mas eu não vejo graça. Com relação à internet, que você falou aí, tem muita imagem, eles montam imagem, né, pegam frases, né, e vão, né, ficou meio, realmente, acho que apagou um pouco daquela... Fica meio banal demais, né? São fica sempre meio as banal. mesmas frases, né? Eu lembro que o Pequeno Príncipe, eu tive contato com ele, eu estava no, acho que, segundo ano do ensino médio, um professor de filosofia. Gente, vamos ler o Pequeno Príncipe. Eu estava com 16, 17 anos, eu falei, Pequeno Príncipe, livro infantil. Não tem nada a ver com infantil, vocês vão ver. Aí que eu fui ler ele. Apaixonei, gostei, muito bom. Sim, eu também gosto. Eu li uma vez só na adolescência e gostei bastante. E depois eu não reli, não. Tinha um filme também. Um filme também que era bom. O Pequeno Príncipe. Mas então, basicamente é isso, né? É muito difícil você ensinar uma pessoa a gostar de algo, porque vai depender dela, né? Certo? Agora, a leitura literária é uma coisa que você tem que apresentar para o seu aluno e dar oportunidade de ele conhecer e interagir com a turma, né? Numa aula, certo? Augusto, eu vou fechar o seu som, tá bom? Tá. Daí ela vai citar um texto do Antônio Cândido, muito interessante, chamado Direito à Literatura, né? Que eu acho que todo mundo conhece, né? O direito à literatura. O mestre da crítica brasileira, Antônio Cândido, fez uma vez uma conferência na qual defendia o direito à literatura como um dos direitos humanos. Isso me parece não apenas verdadeiro, mas oportuno como tática. No momento atual em que todos pretendem defender alguma causa minoritária, a defesa de uma disciplina tão ameaçada é uma boa causa que os professores de literatura literária, essa corporação quase extinta, deveriam adotar,
a manutenção do ensino de literatura não deve nem pode mais ser defendida com argumentos a priorísticos, mas com base em seus benefícios. Segundo Antônio Cândido, a literatura deve ser ensinada porque atua como organizadora da mente e refinadora da sensibilidade, como oferta de valores no mundo onde eles se apresentam flutuantes, né? Então, esse é o argumento do Antônio Cândido, né? E a Leila Perrone Moisés vai acrescentar outros argumentos, como crítica do real, exercício da liberdade, e daí ela termina com essa frase que se o professor não acredita na verdade da literatura, professor de literatura, claro, né? Ele deve escolher outra profissão, certo? Daí eu fiz um esqueminha também do texto do Antônio Compagnon, né? Só que não vai dar para a gente ver tudo, né? De qualquer maneira, tentando resumir bastante, ele vai apresentar várias escolas, né? Que tentaram definir da maneira mais objetiva possível o cânone, né? Esse conjunto de obras que se tornam valorizadas, né? Que são as mais valorizadas pela tradição, certo? Então, em muitos momentos, os estudiosos tentaram apresentar argumentos, né, para defender que isso seria uma coisa objetiva, né? Só que isso daí não se sustenta a partir de um determinado momento, né? Então ele vai apresentar toda a argumentação de vários autores, né? E eu vou pular, tá bom? Vou para o final aqui. Mas eu posso compartilhar com vocês esse meu fichamento, né? Então eu chego nesse ponto aí, ó. Os argumentos teóricos não se sustentam. O valor se impõe de modo empírico, ou seja, a obra que resiste ao tempo, né? Então aquelas obras que, passados vários séculos, continuam sendo lidas, essas são as obras canônicas, né? Depois outra coisa, o que ele diz ali. Romantismo dos clássicos. Os clássicos foram os românticos no seu tempo. Os românticos serão clássicos amanhã. Como que vocês entendem isso? Porque na época deles, eles enquadravam ali nos padrões do romantismo e hoje são lembrados e respeitados e atravessaram séculos. Aham. Então, uma característica do romantismo é a originalidade, né, da obra, né? Um dos valores defendidos pelo romantismo é a originalidade, né? Sim, a liberdade de expressão, né, professor? Que deu essa originalidade para eles, né? Sim. Só que essa originalidade aquilo que é original naquela época em que a obra foi produzida, deixa de ser com o passar do tempo, né? E daí aquilo que é original passa a se tornar uma obra tradicional, né? E que deve ser valorizada pela tradição, né? Certo? E não pelo aspecto tradicional, e não pelo aspecto original, né? Claro que isso daí é uma frase de efeito, né? Porque os valores clássicos, mesmo na época, por exemplo, dos autores da antiguidade clássica, os valores eram outros, né?
Mas basicamente a ideia é essa que a Luciana apontou, né? Segundo Adorno, uma obra se torna clássica quando seus efeitos primários se amainam e são ultrapassados e parodiados. Esses efeitos primários são esses efeitos de novidade, né? O primeiro público se engana sempre. Ele aprecia, mas por razões erradas. A gente pode pensar, por exemplo, no Machado de Assis, né? Machado de Assis, ele foi um autor valorizado desde a sua época, né? Mas hoje ele é valorizado por outros motivos, né? Então, por exemplo, na época dele, né, século XIX, né, segunda metade do século XIX, ele talvez fosse valorizado pelo estilo meio rebuscado e coisa do tipo, né? Elegante, vamos dizer assim. Só que hoje em dia... Pelas formas corretas, né? Aquela preocupação em escrever bem. Mas hoje ele é valorizado, por exemplo, pelo aspecto crítico, né? Se na época esse aspecto crítico fosse compreendido como nós compreendemos hoje, né? Por exemplo, se a gente pegar um livro que é fundamental na interpretação das memórias póstumas de Brás Cubas, né? Que se chama Um Mestre na Periferia do Capitalismo, né? Eu não sei se vocês conhecem esse livro, do Roberto Schwartz. Não. Chama Um Mestre na Periferia do Capitalismo. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Eu acho que tem o nome do autor, né? Do Machado. O autor do livro é o Roberto Schwartz, né? Então, o que ele diz nesse livro? Ele vai dizer que as memórias póstumas de Brás Cubas são uma crítica à classe dominante brasileira, né? Do século XIX, né? Que é uma sociedade escravista, né? Que pouco tem tem muito pouco de mobilidade e de indivíduos de classe social que não seja ou escravo ou senhor de escravo, certo? Então, aqueles que não são nem senhores e nem escravos dependem de favor, né? Para ter algum lugar na sociedade, né? E segundo a interpretação do Roberto Schwartz, o grande valor desse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, está na maneira como o Brás Cubas é construído, como alguém que faz uma denúncia de si próprio, né? Como alguém que depõe contra si mesmo, né? Ele se torna mais crítico quando ele é morto, do que quanto vivo. É isso, prof? Quando ele era vivo, ele não era... Não, assim... bom, de certa forma, né? O narrador é alguém que narra depois de morto, né? Uhum. Ele, Brás Cubas, era um canalha, né? Sim. Um cara completamente medíocre, né? Uhum. A vida dele foi uma vida completamente sem nada de grandioso, nada de, né? Isso. Inútil, né? Inútil, bem bonachão, né? E o narrador revela isso, né? Certo? Não que ele revele porque ele porque ele queira, né? Mas ele acaba revelando o quanto o personagem Brás Cubas foi um canalha e medíocre e alguém muito representativo da classe dominante da época,
Certo? Então, nós, como leitores dele hoje, nós contextualizamos o texto de outra forma do que era contextualizado na época dele, na época que os leitores de lá liam. Isso. No caso, a gente analisa agora a escrita dele, como ele foi capaz de criar criar uma narrativa tão diferente, né? Não, no caso... eu vou dar um exemplo voltando, ou melhor, eu vou tentar explicar isso de uma outra forma, voltando um pouco na ideia do Roberto Schwarz, né? Sim. O Roberto Schwarz, ele tem um livro anterior que chama Ao Vencedor as Batatas, né? Em que ele vai... Isso. Em que ele vai... É a frase presente lá em Quincas Borba. É do Quincas, né? Isso. Isso. Mas só que o Roberto Schwarz vai mostrar como o Machado de Assis foi aprendendo no decorrer dos seus vários romances, né? Então ele pega lá desde o primeiro romance do Machado de Assis até antes de As Memórias Póstumas de Brás Cubas, para mostrar como ele foi desenvolvendo, foi se desenvolvendo enquanto romancista, né? Ah, sim. Gente, basicamente a gente pode pensar assim, o José de Alencar, porque o Machado de Assis, de acordo com a ideia do Roberto Schwarz, vai aprender muito com o José de Alencar. Mas o José de Alencar, ele tenta criar uma identidade cultural brasileira através dos seus romances, né? Então ele vai ter lá o sertanejo, vai ter Iracema, né? Ele vai tentar pegar os tipos, né? Que seriam representativos da identidade cultural brasileira. O Guarani. Isso, o Guarani, e assim por diante, né? Então, esse era o projeto do José de Alencar. Sim. Isso, como um escritor típico do romantismo, certo? E o Machado de Assis, ele vai conseguir compreender o que é mais específico da cultura brasileira, né? Ou da identidade brasileira, né? Ele vai falar o que é mais próprio do nosso país, né? É a natureza? São esses tipos regionalistas? Daí ele vai falar, não, na verdade é essa estrutura escravista, né? Em que as pessoas ou são da classe dominante, ou são da classe dominada, ou são intermediários que dependem de favor da classe dominante. Professor, o senhor acredita que aquela obra, Memória do Sargento de Milícias, colabora com Machado de Assis? Para que Machado de Assis chegue a esse entendimento? Então, na verdade, não sou eu que estou falando isso, é o Roberto Schwarz, né? Certo? Sim, mas o senhor acredita que pode ter acontecido? Então, eu não pensei a respeito disso, mas, de qualquer maneira, Memórias de um Sargento de Milícias tem uma característica um pouco diferente do José de Alencar. Por quê? Porque... E do Machado? Mas mais próxima da do Machado. Não, eu sei. Eu estou falando que a Memória de um Sargento de Milícias já tem uma característica diferente do José de Alencar. Sim. No sentido de se aproximar um pouco mais do Machado. Sim. Que é a comicidade, né? Sim, sim. Aquele personagem lá, ele é meio cômico, né? Então, já não é uma idealização da nacionalidade, como faz o José de Alencar, entendeu? Então, nesse sentido, pode ser que se aproxime um pouco mais do Machado. Sim. Né? Sim. Só que eu não estudei esses romances a fundo para a minha opinião valer muito aqui, certo? Eu só estou falando assim,
Mas só para explicar aquele aspecto lá, né? Por que que o primeiro público se engana sempre, aprecia, mas por razões erradas, né? E daí com o afastamento a gente conseguiria valorizar pela razão certa. Tudo bem? Então, estou falando isso, que o Machado de Assis, a grande contribuição dele, de acordo com o crítico do nosso tempo, que é o Roberto Schwartz, foi essa, né? Perceber que o que existe de mais tipicamente brasileiro não é o índio, o sertanejo, a natureza e essas coisas, mas é essa estrutura social injusta, certo? Então ele foi mais crítico do tempo, né? No caso, ele... De acordo com o Roberto Schwartz. Sim. Não, e eu acho que o Machado de Assis, ele é um autor central, né? Porque ele conseguiu ser muito mais perspicaz do que qualquer outro autor até então. Né? Sim. A ideia de falar, na ideia de criar uma literatura brasileira, né? Certo? Tudo bem? Sim. Tudo bem. Bom, daí tem um afastamento espacial, acho que aqui mais temporal, né? Os critérios da distância parecem relativamente confiáveis, mas nada garante que o cânone vá permanecer para sempre. A história do gosto retrata a oscilação do cânone. Pois é, mesmo o próprio Machado de Assis, pode ser que daqui a, sei lá, 3, 4 séculos no Brasil, se é que o mundo vai durar tanto tempo, né? Pode ser que daqui a 3, 4 séculos já não valorizem tanto, né? Pode ser, certo? Mas isso não vem ao caso, porque a gente não está vivendo daqui a 3, 4 séculos. A gente está vivendo o nosso tempo, né? Mas o que é importante é assim, que a gente não acredite que não, isso daqui é definitivo e é absoluto e eu posso provar por A mais B que é melhor ou pior, certo? Professor, só um questionamento que foi dentro dessa leitura, eu não lembro qual leitura que foi, que fala que as obras hoje são mais reproduzidas, elas não têm a criatividade, eles passam só a reproduzir das obras anteriores, uma coisa que eu li isso aí, eu não consegui compreender, mas eu não vou... Isso daí é o que se diz da pós-modernidade, né? É isso mesmo, da pós-modernidade. Que as obras da pós-modernidade, elas absorvem, né, as características formais das obras da modernidade. Isso mesmo, professor. Só que elas não têm mais o mesmo sentido crítico, né? É isso. Tudo bem? Só que também é uma generalização, né? É uma grande generalização. Tudo bem? Tudo bem. Daí, aqui o Compagnon, né? Ele termina assim esse capítulo sobre o cânone. O cânone é uma decisão comunitária sobre aquilo que vale em literatura, né? Então, a comunidade decide o que tem valor, né? E é claro que essa comunidade não é qualquer comunidade, né? Quem não lê não vai nem conseguir opinar, certo? Então, vamos supor, no Brasil, quem é que decide o que tem valor em literatura? Os professores de literatura, os escritores, né? Aqueles que escrevem livros didáticos, né? Certo? Daí, isso acaba funcionando como um self-fulfilling prophecy, ou seja, quanto mais a gente fala que isso é canônico, mais isso se torna canônico, né? Tudo bem?
o enunciado cuja enunciação aumenta o seu valor de verdade, né? Quanto mais eu disser que o Machado de Assis é fundamental, mais ele se torna fundamental. E quanto mais todo mundo repetir isso, né, mais verdadeiro isso se torna. Certo? Certo. Uhum. O que não significa que pode deixar de ser com o tempo. Mas se deixar de ser, não vai ser de uma hora para outra. Né? Então, Professor, desculpe interromper. O que torna uma obra literária importante e destacada é a importância que a sociedade dá para ela? Isso, mas a sociedade, no caso, não é todo mundo. Não, é a classe dominante. Mas não é a classe. Mas nesse caso não é a elite econômica. E nem intelectual. Né? Por exemplo, tais e tais obras são cobradas no vestibular, são cogitadas para o Enem, essas são as importantes. E quem decide isso? É a academia? Sim. São, por exemplo, no vestibular, quem decide quais são as obras são os professores, né? De Entendi. Da universidade, né? Então, na verdade, o cânone, ele é definido pela elite pensante de um país, digamos assim. É isso. E essa mesma elite, às vezes, questiona o cânone. Não questiona? Sim, questiona, mas é que essa elite não é um grupo homogêneo. Ah, entendi. Né? Se você for pegar... Há divergências, né? Se você pegar numa universidade, que pode até ser uma universidade pequena como a UEMS, pega lá o grupo de professores de literatura e coloca qualquer questão dessas aí para eles debaterem. Né? Vai ter divergência entre eles. Pode até ter briga de soco. Tá bom, obrigada. Não é nem divergência, briga de soco. Boa, professor, boa, gostei. Tô brincando, não acontece assim. Deu uma risadaça boa aí. Mas assim, qualquer questão dessas nunca vai ter unanimidade. Isso, certo? Entendi. Obrigada, professor. Então, por exemplo, isso que eu estou apresentando para vocês, uma vez eu apresentei num grupo de estudos com colegas e alunos, né? E teve polêmica, né? Certo? Então, é assim, né? Só que o colega que mais discordou de mim, se eu estivesse conversando com ele individualmente, a gente teria conseguido entender melhor o que o outro está pensando e não teria grande discordância, talvez, né? Certo? Mas, enfim, eu quero ler um trecho aqui, que é aquele que eu estou citando ali no... O cânone não é fixo, mas também não se move constantemente. É que eu tô abrindo aqui o PDF. Achei. Estão conseguindo ver? Tá aqui, Estão conseguindo ver? Sim. Tá, então, o cânone não é fixo, mas também não é aleatório e, sobretudo, não se move constantemente. É uma classificação relativamente estável e, se os clássicos mudam, é a margem através de um jogo analisável entre o centro e a periferia. Há entradas e saídas, mas elas não são tão numerosas assim, nem completamente imprevisíveis. É verdade que o fim do século XX é uma época liberal, em que tudo pode ser reavaliado, inclusive o design ou a ausência de design dos anos 50.
mas a Bolsa de Valores literários não joga ioiô. Deixa eu ver se... Marx formulava o enigma nestes termos. A dificuldade não é compreender que a arte grega e a epopeia estão ligadas a certas formas do desenvolvimento social. A dificuldade é a seguinte: elas ainda nos proporcionam um gozo estético e, sob certos aspectos, nos servem de norma. A dificuldade é a seguinte: elas ainda nos proporcionam um gozo estético e, sob certos aspectos, nos servem de norma, são para nós um modelo inacessível. O surpreendente é que as obras-primas perduram, continuam a ser pertinentes para nós, fora de seu contexto de origem. E a teoria, mesmo denunciando a ilusão do valor, não alterou o cânone. Muito ao contrário, ela o consolidou, propondo reler os mesmos textos, mas por outras razões novas consideradas melhores. Bom, enfim, acho que dá para entender, né, a ideia geral. Se você quiser encontrar razões inquestionáveis, né, para dizer o que é uma obra canônica e por que essa obra é canônica e a outra não, você não vai encontrar, né? Certo? Por outro lado, se você quiser destruir, desconsiderar de um dia para o outro toda a tradição, também não faz sentido nenhum, né? Certo? Você vai estar... Ou seja, esse relativismo ele é moderado, né? A gente vai vendo que, bom, é um pouco subjetivo, só que é coletivo e através dos tempos e de muitas décadas e séculos que as coisas vão se construindo e se estabelecendo, né? Certo? Então, por exemplo, nós como professores, se a gente for escolher quais obras for escolher com quais obras a gente vai trabalhar, bom, a gente não deve partir do zero, né, e falar, eu vou só trabalhar com autores completamente desconhecidos ou com autores que defendam causas minoritárias ou qualquer coisa do tipo, certo? Agora, eu acho que o ideal é ir mesclando, né, aquilo que é considerado canônico com uma obra mais contemporânea e talvez desconhecida e que talvez você nem saiba o que a crítica diria a respeito dela, mas você gostou, ou seu aluno gosta, ou qualquer coisa do tipo, né? Tudo bem? Sim? Tudo bem, professor. Aham. Deixa eu voltar lá naquele outro arquivo. Bom, daí continuando ali o meu fichamento, né? O individual é inefável, que não se pode exprimir por palavras, mas estudar o gosto social coletivo de forma objetiva é algo possível, como fazem a estética da recepção ou a história do gosto. Eu vou dar um exemplo que é bastante interessante, né? Vocês conhecem a Carolina Maria de Jesus, né? Sim. A obra dela, eu estou tentando achar aqui. Aqui, ó. O quarto? É essa, né? Quarto de Despejo. É esse. Que é a obra mais conhecida. Eu acho que ela tem outras, né? Mas, enfim.
essa é uma obra que tende a se tornar cada vez mais valorizada, né? Então, se a gente for pegar, assim, pela questão do domínio da norma culta, claro que não seria, né? Só que aqui tem muitas questões que são extremamente relevantes, né? E que estão sendo cada vez mais evidentes, né? Certo? Então, uma mulher favelada escreve um diário a respeito da sua realidade, registrando a realidade, né? Como nunca tinha sido até então, né? E como raramente vai ser feito de novo, né? E o próprio fato dela registrar permite que ela dá força para ela continuar enfrentando as dificuldades, né? Certo? Então, eu acredito que essa obra... Então, o que eu estou querendo dizer é isso, ó. É difícil eu saber quem vai gostar, vamos supor, dos meus vários alunos, vamos supor que eu proponha a leitura dessa obra, né? Quais alunos vão gostar ou não vão gostar e por quê, né? É difícil dizer. Mas, de certa maneira, a gente pode dizer que essa obra tende a ser cada vez mais valorizada por causa das questões sociais, étnicas, né, raciais, que estão cada vez mais fortes atualmente, certo? Então é mais ou menos isso que me parece que o Companhon está dizendo ali, né? O individual é inefável, né? O gosto individual é difícil da gente descrever, compreender, prever. Mas o gosto social e coletivo, de certa forma, a gente pode entender, compreender e tentar explicar e etc. Tudo bem? Tudo bem, professor. Aham. Então, o valor literário não pode ser fundamentado teoricamente. É um limite da teoria, não da literatura. E daí vem uma observação minha. A literatura é a arte, né? E como arte, ela deve ultrapassar a razão. Aquilo que já foi compreendido e explicado pela teoria, né? Que a teoria tenta racionalizar, né? O fato de a teoria não conseguir explicar isso não diminui o valor da literatura. Pelo contrário, aumenta, né? Quer dizer, tanto a literatura quanto as outras expressões artísticas, o valor delas está justamente no fato de ultrapassar aquilo que o pensamento racional consegue atingir, certo? Tudo bem? Tudo. Sim. Tudo bem. Eu vou deixar esse fichamento inteiro com um comentário resumido também a respeito do texto da Regina Zilberman, né? E também os trechos que eu pulei do Companhon. Daí para a próxima aula é a mesma coisa. Pensar a respeito dessa questão e de que maneira ela pode ajudar, ou se vocês quiserem responder que não ajuda nada, podem responder também, né? Só tem que ser sincero, né? E por hoje é isso, né? Bem? Professor, Oi. o senhor falou que é para a gente fazer... Pode repetir, por favor? Eu acho que eu me perdi em algum momento. Não, é a mesma coisa da aula passada, só que eu vou sistematizar a questão. O senhor vai mandar para a gente por escrito. Isso. A minha memória ela é de imagem visual, eu sou péssima. Eu vou colocar no Google Classroom lá. Fala. Então, professora, para que dia vai ser esse trabalho?
para a próxima aula minha. Tá bom. O senhor tem a data? Eu coloco lá também. Tá, Tá professor, bom. será que vai ser a semana que vem? A gente já tem trabalho para a semana que vem. Não vai ser a semana que vem. Porque as aulas estão sendo intercaladas com Alternadas. o professor Lucilo. É Lucilo semana que vem. Semana que vem o professor Lucilo. Tá bom, então, prof. Coloca tá. aí pra gente. Mas tá bom, pode então. ser, a gente pode fazer assim, pode ser bastante conciso, né? Não precisa escrever várias folhas. Pode fazer em áudio também, se quiser. Tudo bem? Para facilitar, tipo, eu vou Tudo bem. dar a minha resposta. E Tudo comenta, bem. certo? Professor, enviar a resposta por WhatsApp, por áudio, pode? No vídeo. Pode ser áudio, vídeo, pode ser vídeo também. Tá bom, obrigada. O que vocês acharem mais fácil, tá bom? Ou texto. Professor, quando que o senhor vai dar a nota do nosso trabalho anterior que foi entregue hoje? Quando eu conseguir. Isso daí é um grande mistério. Prof, não vai dar certo. Não pede muito trabalho. Não pede, professor, muito trabalho. Professor, gente, misericórdia. Professor, dá uma nota boa para nós, que nós se esforçamos, hein? Sim, as notas serão ótimas. Que Professor, é a maior preocupação. Professor, tem gente que ficou 20 dias fazendo esse trabalho aí. Vocês estão falando todos ao mesmo tempo. É melhor levantar a mão. Ou então, quem ainda não falou? Agora ninguém quer falar. Eu quero. Então fala, Lucimar. Não, professor, eu só ia confirmar a questão do trabalho, assim, porque, na verdade, a gente está tendo trabalho mesmo toda a aula, porque se não é o do senhor, é o do professor Lucilo. A aula que vem vai ser dele, mas tem trabalho também. Aí, se de repente pudesse dar um prazo maior, não ter que ser para a próxima aula, porque a gente vai mandar por e-mail. Tem problema se, por exemplo, na próxima aula a gente lê o conteúdo da sala, mas poder mandar o trabalho depois, com mais tempo? Isso que eu ia pedir. Não. Eu vou responder da Lucimar primeiro, depois eu vou... Então, qual é a ideia? É assim, a nota de vocês vai ser essa. Cada atividade vale um ponto, certo? Então, não precisa ser algo extremamente elaborado, não. Eu só quero que vocês mostrem que leram e que pensaram sobre o assunto de forma a relacionar com a prática. Só isso, né? É um grande trabalho. A Lu Lima estava com a mão levantada, abaixou. Sim, professor, porque eu ia falar a mesma coisa da Lu. Porque nós temos um artigo para fazer também. Então, eu não quero artigo, eu quero uma resposta simples. É que a gente tem vários trabalhos, aí a gente queria só... Então, faz uma coisa simples, mais simples possível. Tá bom. Eu quero que vocês provem que leram, pensaram sobre o assunto e conseguem relacionar com a prática de vocês, só isso. Fala, Augusto. Tá bom, professor. Então, professor, que estava olhando o calendário aqui, a próxima aula é do professor Lucilo. Isso. Correto? Aí a do senhor seria no dia 10, segunda-feira. Só que dia 10 não vai ter aula. Então, teoricamente, a sua aula será no dia 17. Então, dia 10 não vai ter aula? Mudou? Dia 10 não. Dia 10 não. Não, mas... Que é o feriado. Já não está no calendário. Ou tá e mudou? Eu vou pegar o calendário aqui, peraí. Quer ver, ó? Só se alguém conferir. Nós temos aula dia 3, 17 e 24 de outubro. Isso, dia 10 não tem aula. Tá. Não é que mudou, né? Não, tá previsto. O que está no calendário. O que está no calendário. 3, 17 e 24. A gente poderia, por exemplo, entregar... Só que eu não sei quando vai ser aula sua e quando vai ser dele, né? 3 deve ser dele e 17 do senhor. É alternado.
Então, se 3 ele está com a gente, o senhor vai estar 17. E aí, então, esse trabalho poderia ser para o dia 17, então. Pro dia 17. Aí, ó, eu vou ver direitinho aqui, ó. Eu coloquei lá no Google Classroom, eu coloquei assim, cronograma Fábio, né? Tem um tópico que é assim, ó, é 17, certo? Certo. Isso. Certo. Então tá. Tá, mais alguma coisa? Estou enviando o meu trabalho agora, professor. Obrigada. Tá bom. Professor, eu enviei também por causa da chuva. Tudo bem. É só pedir para o senhor ler o nosso trabalho com muito carinho, só isso. Desejar uma ótima noite. Tá, obrigado, igualmente. Eu vou sair, gente. Beijo para vocês. Então, Tchau. Tchau. Até o dia 17. Obrigada, professor. Obrigado. Até o dia 17. Abraço. Tchau, professor. Até dia 17. Até.